aprendi, amados, que nessa caminhada de 15 anos como servo de Deus, eu aprendi que nada acontece na vida de um homem e de uma mulher se não for através da oração. Eu aprendi que sem oração não há comunhão, intimidade entre o homem e Deus. Um homem que não ora, o crente que não ora, é um crente frio. O crente que não ora, ele não tem vontade de estar nos cultos. O crente que não ora, ele não tem vontade de ler Bíblia. O crente que não ora, ele não tem vontade de se envolver nas coisas de Deus, nas coisas do Senhor. O crente que não ora, ele é medroso, ele é assustado, ele é apavorado, ele é covarde. Ele tem medo até da sua própria sombra, porque a oração nos reveste da presença de Deus, da presença do Espírito Santo. Se nós olharmos para o livro de Atos, nós vamos ver uma igreja orando. A igreja nasceu em oração. Em Atos capítulo 2, eles estavam esperando a promessa do Espírito Santo vir, e eles estavam esperando, não era jogando videogame, não era navegando na internet, não era brincando no smartphone, enfim, eles estavam esperando a promessa, o nascimento da igreja, o derramado do Espírito Santo, estava esperando em oração. Nós temos ali uma igreja que ora, e constantemente nós vamos ver em Atos dos Apóstolos, e após eles terem orado, eles foram cheios do Espírito Santo. Nós vamos ver uma igreja que não tinha medo de demônio, uma igreja que quando via um demônio ia para cima, e sabia que tinha poder e autoridade, porque era uma igreja que orava. Nós olhamos para o livro de Atos, aquela igreja que ora, nós vamos ver um povo que chegava em praça pública e dizia: ei pessoal, dá licença aqui, eu quero dizer uma coisa para vocês, e começava a pregar. Era uma igreja ousada, era uma igreja intrépida, porque era uma igreja que orava. Era um povo que conhecia a voz de Deus, que sabia discernir entre a verdadeira doutrina e a falsa doutrina, porque era uma igreja que orava. Uma igreja que ora, ela sabe muito bem compreender: opa, peraí, isso que está pregando é heresia. Por mais sutil que a heresia seja, por mais bonita que a pregação seja, por mais bem articulada, por melhor que seja a retórica, a eloquência do pregador, as palavras bem colocadas, mas o homem e a mulher que ora, meu irmão, ele tem um discernimento para identificar que é uma heresia, o que é uma falsa doutrina. Ele sabe conhecer a voz de Deus, ele sabe discernir quando Deus está falando. Um homem e uma mulher que ora, meu irmão, ele tem intimidade com Deus. Ele não se sente só em nenhum lugar e em nenhum momento. Pelo contrário, os melhores momentos que ele tem no seu dia é quando ele pode ficar a sós, porque ele tem comunhão, ele tem intimidade, ele quer estar com Deus, ele quer poder falar com Deus, ele quer ter liberdade de estar na presença de Deus. Se nós olharmos para a Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, nós vamos ver os homens de Deus orando. Eu tenho dito isso por várias vezes, e vou continuar dizendo enquanto eu falar sobre oração. Todos os milagres extraordinários registrados na Bíblia, por trás havia alguém de joelhos orando. Não há um único milagre registrado na Bíblia que não tenha sido produto da oração de alguém. Não há um único milagre registrado na Bíblia que não tenha sido uma resposta de Deus à oração de alguém que estava orando. Nós vemos Moisés levando o povo de Israel, 3 milhões de israelitas, tirando do Egito e chegando diante do mar. O mar de repente se abre de uma forma extraordinária, e isso nunca mais aconteceu, e se abriu como resposta da oração de Moisés. Nós vemos Moisés caminhando 40 anos naquele deserto, levando aqueles 3 milhões de pessoas. Não havia uma bodega, não havia uma mercearia, não havia um mercadinho, não havia um supermercado, não havia nada, não havia nem a menor quitandazinha para vender um chiclete para o camarada mastigar, nem um bombom para ir chupando naquele calor escaldante. E a Bíblia diz que, como resposta da oração de Moisés, Deus não deixou faltar água, Deus não deixou faltar pão nem carne para o povo. As vestes do povo não envelheceu, nem a sandália envelheceu no seu pé. Já pensou você comprar uma chinela que dura 40 anos? Você até enjoa dela, né, irmã Terezinha? Mas é uma benção, né?
Então, querido, aqueles homens viram milagres. E viram milagre por quê? Porque tinha alguém ali que orava. Nós fomos olhar para Ana, aquela mulher, esposa de Elcana, que ela não podia gerar um filho. 1 Samuel capítulo 1. Aquela mulher estéril não podia ter filho. Naquele tempo não tinha inseminação artificial. O nome é esse? Inseminação artificial. Naquele tempo não tinha inseminação artificial. Não tinha bebê de proveta. Naquele tempo não tinha tratamento para quem tem problemas de reprodução. Naquela época, meu irmão, a ciência não tinha a evolução que tinha. Aquela mulher não tinha possibilidade de ter um filho. A Bíblia diz que aquela mulher orou semanas, meses e anos, e Deus ficava sempre calado quando ela orava. Mas de tanto ela orar, Deus deu a ela o milagre que ela queria, um filho. Resposta de oração. Nós vamos ver, amados, profeta Elias, um homem que ouviu a voz de Deus, que quando Deus disse: Elias, profetiza 3 anos e meio de seca. Fosse um crente que não ora, aliás, ia dar um pulo bem acolá. Não, isso não pode ser a voz de Deus, 3 anos e meio de seca. Pelo contrário, Deus quer mandar chuva e abundância. Não, Deus disse: Elias, profetiza aí 3 anos e meio de seca. E Elias conheceu a voz de Deus e profetizou. Deus está mandando dizer 3 anos e meio de seca. Homens que conheciam a voz de Deus, homens que tinham comunhão, intimidade com Deus. Elias passou 3 anos ali no ribeiro de Querite, até o ribeiro secar. E a única companhia que Elias tinha lá de manhã eram os corvos que traziam pão e carne, e à tardinha os corvos vinham de novo trazendo pão e carne. Elias não tinha uma cama boa para deitar, não tinha um sofá bom para se sentar, não tinha uma cadeira boa para balançar. Elias não tinha uma panela para cozinhar, não tinha uma televisão para assistir, nem uma internet para navegar. E você não vê Elias murmurando em nenhum momento, porque Elias está satisfeito e completo com a presença de Deus que está ali com ele, porque ele é um homem de oração. Então, amados, a oração, ela capacitou Davi para derrubar Golias. A oração capacitou o general Josué, que foi o sucessor de Moisés. Moisés foi aquele homem que Deus usou para tirar os israelitas lá do Egito. E quando Deus caminhou 40 anos com Moisés no Egito, quando chegou ao pezinho do rio Jordão, antes de passar para o outro lado, Moisés tinha desobedecido, e Moisés morreu. E agora Josué assumiu o cargo na frente do povo. E foi pela vida de oração de Josué que Deus capacitou Josué para destruir exércitos gigantes, exércitos poderosos. Se você olhar para o livro de Reis, para o livro de Crônicas, você vai ver reis, homens de Deus, que eram reis de Israel, sendo afrontados por exércitos enormes, e eles ficando com medo por conta da afronta daquele exército, porque enquanto o exército de Israel tinha 300 mil homens, tinha exércitos que vinham contra eles com 1 milhão. Não tinha como vencer um exército desse. E aqueles reis eram homens de Deus, ficavam com medo, e eles oravam. E quando eles oravam, Deus enviava o anjo e matava o exército inimigo. E quando Deus não enviava anjo para matar o exército inimigo, Deus dava habilidade, força e poder àqueles 300 soldados para poder destruir aquele exército maior. Tudo isso, um poder que vinha em cima deles por causa da vida de oração. Nós vivemos um tempo hoje em que a igreja busca a resposta de Deus, mas não ora para ter essas respostas. Eu tenho a mais absoluta certeza que essa manhã todos que estão aqui necessitam de algo que só Deus pode fazer, mas não está orando para alcançar. Eu tenho absoluta certeza que entre a igreja do Senhor, que se reúne aqui esta manhã, tem pessoas precisando de milagre, mas não têm orado à procura desse milagre. Tem pessoas precisando de uma cura, mas não têm orado à procura dessa cura. Tem pessoas precisando que Deus abra uma porta, não riqueza, mas abra uma porta de emprego, está desempregado, mas não está orando para que essa porta se abra. Tem pessoas que estão passando tentações. Tem mulher tentando homens aqui no trabalho. Tem irmãs sendo tentadas aqui em algum lugar. Estão sendo tentadas violentamente, estão tremendo nas bases.
Estão aí desesperados por causa da tentação, mas não estão orando para resistir. E é uma questão de tempo para você cair no pecado. Amados, eu percebo hoje que nós temos no Brasil uma igreja fria, que não ama a Deus, uma igreja fraca, que não tem poder, que não tem a presença de Deus nos seus cultos, porque é uma igreja que não valoriza mais a oração. Uma igreja que não ama a Deus, por quê, pastor? Porque é uma igreja que só vem culto se tiver uma campanha, se tiver alguma rosinha para entregar, algum lençozinho para distribuir, alguma promessa de milagre extraordinário, alguma promessa de cura, alguma promessa de prosperidade, para as pessoas poderem vir. Cristo não é o suficiente, e o povo está assim, porque é um povo que não ora. Nós temos na igreja hoje um povo que não valoriza a palavra de Deus, crentes que vivem de um canto para outro, nos terreiros de oração que tem por aí, evangélicos, à procura de revelações. A irmã Mariazinha lá revela tudo, até a identidade do camarada. A irmã Joaninha Canela de Fogo, ela revela até o número da Mega Sena. Vá lá, que lá o reteté é grande. E nós vemos um povo assim, irmão, à procura de revelações. Um povo que anda de um lado para o outro, num terreiro de oração, chama terreiro de oração. Num terreiro de oração, num lugarzinho de oração, à procura de visões, à procura de revelações. Um povo que despreza a palavra de Deus e está sendo enganado com revelações produzidas ou pelo coração do homem, ou por espíritos enganadores, porque é um povo que não ora. Porque se fosse um povo que orava, era um povo que buscaria respostas na palavra de Deus. Se fosse um povo que orava, seria um povo que buscaria respostas em oração. Então nós vemos que essa frieza, se fosse um povo que orava, não precisaria de uma campanha para eles virem ao culto. Eles viriam simplesmente por amor a louvar a Deus e por amor à palavra ensinada. Só para você ter uma ideia, a igreja evangélica de hoje, a maioria deles, é uma igreja, é um povo que não gosta de culto onde tem uma hora de pregação. É um povo que gosta do culto onde tem uma hora de música. Eu não vou chamar de louvor, porque louvor é uma coisa, música que estão cantando evangélica aí é outra coisa. Louvor é aquilo que adora a Deus, que exalta a Deus, que engrandece a Deus. E as músicas que estão cantando aí nem exalta a Deus, nem engrandece a Deus. Exalta o homem, engrandece o homem, massageia o ego do homem. Então é um povo que não gosta de culto, que tem a palavra de uma hora. E se for uma palavra de uma hora, uma pregação, doutrina verdadeira, pior ainda. Se for uma palavra de uma hora pregando heresia e promessas extraordinárias para eles, aí tudo bem, aí eles gostam. Mas se for a doutrina do reino verdadeira, eles não querem. É um povo que gosta de culto onde tem uma hora de música. É um povo que procura igreja onde se toca forró, funk, axé, rock, para que eles possam requebrar esse esqueleto. É um povo que procura um culto onde tenha uma hora de música, meia hora de 20 minutos de testemunho, meia hora de revelação e 10 minutinhos de pregação. Esse é o tipo de culto que as pessoas estão procurando. E tudo isso por quê? Porque é um povo que não ora, que não conhece a Deus, que não sabe o que é um culto. A igreja não sabe nem o que é um culto. Eu não digo vocês, eu digo a igreja. A grande parte da igreja não sabe o que é um culto, não sabe por que nós estamos aqui. Por que a gente se reúne em um culto? O culto, nós estamos aqui para prestar um culto a Deus. Nós nos reunimos aqui hoje para nos reunir em adoração e louvor, para que o Deus lá no céu possa olhar para a terra e ver que a sua igreja está reunida, adorando o seu nome, enquanto o arrebatamento chega, a hora do arrebatamento. Estamos aqui para adorar a Deus, para ouvir Deus falar conosco, para aprender de Deus, para receber a exortação de Deus, a revelação de Deus, a palavra de Deus e aprender a doutrina de Deus. Buscar comunhão com a igreja e a comunhão com o Espírito Santo e nos entregar a Deus. É uma igreja, irmão, hoje que não renuncia mais. É um povo que não se fala mais de renúncia. A única renúncia que estão pregando hoje para a igreja é: irmão, venda aí seu carro, bote aqui no altar. Irmão, vende aí seu apartamento, bota aqui. Não. É esse tipo de renúncia que estão pregando para o povo. Não se fala mais de santidade, não se fala mais de cruz, não se fala mais de sofrer por Cristo, de sofrer pelo Evangelho. As pessoas não vivem, não buscam mais esse Evangelho, porque é um povo que não ora. Então, querido, nós estamos desprezando a grande
bênção que Deus entregou para nós, que é a bênção da oração. Nós estamos desprezando, meu irmão, o ter comunhão com Deus diariamente, através da oração. Muitos estão mortos, porque não oram. Eu lembro de uma profecia em Mateus 24, quando Jesus disse: por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Jesus está falando isso para quem? Para a igreja, não é para o mundo. O mundo não tem amor. O amor de muitos esfriará, mas quem perseverar até o fim será salvo. O que é que a profecia diz? Que no fim dos tempos viria uma frieza para a igreja. Uma frieza espiritual ia invadir a igreja. E muitos iam esfriar, ele disse. E esse esfriamento se reflete em quê? Na falta de oração. Muitos aqui não oram. Muitos aqui não dedicam todo dia. Eu vou dedicar uma horazinha, vou deixar tudo aqui que eu estou fazendo, vou dedicar 1 hora por dia para orar. A frieza tem roubado isso de você. A frieza tem entrado na sua vida e você não tem percebido. A profecia de Mateus 24 que diz que por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Essa frieza entrou dentro da igreja. A frieza roubou sua vida de oração. A frieza roubou a sua atitude de leitura diária, bíblica diária. Você não lê mais a Bíblia. A frieza roubou a sua vontade de estar nos cultos. A frieza roubou a sua vontade de ir para os evangelismos. A frieza roubou a sua vontade de visitar as congregações, de conhecer as congregações. A frieza roubou de você a vontade de servir a Deus. E você tornou-se apenas um religioso. E não é isso que Deus quer para você, amém? Pastor, então o que é que eu tenho que fazer? Abandono a igreja de uma vez? Não. Não é abandonar a igreja de uma vez, não. Volte a orar. É esse o conselho que eu lhe dou. Quer resposta? Ore. Quer milagre? Ore. Quer uma cura? Ore. Quer ver Deus agir, operar de uma forma extraordinária? Ore. Busque. Clame. Como é que é a oração de Ana? Lá em 1 Samuel, quando o profeta, o sacerdote Eli olhou e viu Ana orando lá no templo, viu aquela mulher ali orando horas e horas orando, e ela falava e não saía palavra, abria a boca, movimentava a boca e não saía palavra, aquela oração que a gente abre a boca, mas fala só com o coração. E ali olhou, e rapaz, essa mulher está doida, bebeu, foi cachaça. Ele disse: ei mulher, aparta de ti esse vinho, tu está embriagada, rapaz, está aí falando, ninguém escuta nem o que tu está dizendo. E ela disse: não, meu Senhor, eu não estou embriagada não, eu sou uma mulher de alma angustiada, aflita. Eu estou esse tempo todo aqui é porque eu estou derramando a minha alma em oração a Deus. Essa é a oração que você tem que fazer. A oração que Ana fez. Que oração, pastor? A oração de derramar a sua alma perante o Senhor. Nós temos que voltar a orar como aquela mulher. Não adianta, meu irmão, não adianta você estar frio. Não adianta você chegar para Deus, tentar enganar para Deus. Faça como Ana: Senhor, eu estou frio. Senhor, eu estou morto. Senhor, a minha alma está apagada, a minha luz está apagada. Senhor, eu perdi a vontade por culto, eu perdi a vontade de orar, eu perdi a vontade de ler a Bíblia, Senhor. Eu estou morto, me ressuscita. Sabe, gemer diante de Deus, derramar a alma perante o Senhor, clamar, gemer: Senhor, me dá, eu preciso, eu necessito. Ana estava ali: Senhor, estou sendo humilhada, envergonhada, Senhor. Eu não tenho um filho, todo mundo aponta para mim, todo mundo olha para mim, eu não aguento mais, Senhor, ver todo mundo olhando para mim, apontando, me chamando de amaldiçoada, Senhor. Eu sei que eles não falam para me ouvir, mas eu sei que eles falam em casa. Eu não aguento mais situação, me dá um filho, me responde, me socorre. Aquela mulher clamou, insistiu, perseverou, e Deus agiu. É isso que você tem que fazer. Apresentar a tua causa a Deus e dizer para Deus: Senhor, não aguento mais, Senhor, está insuportável. Senhor, o Senhor precisa mudar essa situação, só o Senhor pode fazer. Senhor, se eu pudesse fazer, eu não estava nem aqui te incomodando, mas eu não fui fazer porque eu não posso, eu não sei, eu não tenho condição, não tenho capacidade. Me ajuda, Senhor, me dá força. É o meu parente, é o meu familiar, é o meu marido, é a minha esposa, é o meu filho. Senhor, entra com a provisão, socorre, porque eu não estou mais suportando, me ajuda. Clamar, fazer isso, irmão. Foi isso que Ana fez. Às vezes nossas orações são muito burocráticas. Ó Senhor Deus Todo-Poderoso,
tu que estás assentado. Às vezes é uma oração burocrática. Nós esquecemos de quê? Que nós somos filho. A Bíblia diz que nós somos o quê? Filho. Romanos 8:17, nós somos filho de Deus e herdeiro de Deus e co-herdeiro com Cristo. Eu posso chegar para Ele: Pai, papai, me ajuda, me socorre. Não é assim que o filho faz com o pai? Ou o teu filho está lá precisando de um socorro teu: ó Senhor meu Pai, me ajude, me socorre. Não, papai, me ajuda, papai, me socorre. Tem que ser espontâneo, meu irmão. Tem que ser mais voluntário, tem que ser mais espontâneo, o coração mais sincero para Deus. Se é sinceridade do seu coração chegar diante de Deus, porque a oração, irmã, ela varia muitas vezes a gente é movido diante de Deus. Por exemplo, muitas vezes eu sou movido diante de Deus, chegar diante de Deus: ó Senhor Deus Todo-Poderoso, Tu és o Santo, o Altíssimo, Deus que reina e domina sobre tudo. O poder está em tuas mãos, tu és grande, tu és eterno, tu és a majestade. A Bíblia diz que nem o céu do céu pode te conter, que a terra está cheia da tua glória, a terra está dos teus pés, tu és Senhor, tu reina, tu tens o domínio. Muitas vezes a gente é movido a chegar dessa maneira, mas depois a gente é movido a chegar como filho mesmo, pelo desespero da situação, pela situação do momento, pelaquela circunstância. Então, queridos, nós estamos desperdiçando, a igreja está desperdiçando a maior dádiva que Deus deixou para a igreja, que é a oração. Deus, Ele fala conosco. Se você olhar para uma folha caindo e voando com vento, Deus pode falar contigo alguma coisa naquela hora. Deus já me deu pregação, eu olhando na janela da minha casa e vendo um passarinho voando e comendo. Eu olhei: aquele passarinho está comendo o que mesmo ali no chão? Não tem nada ali. E ali Deus me deu uma pregação, uma mensagem, uma palavra. Deus fala conosco em sonho. Deus fala conosco em visões. Deus fala conosco em revelações. Deus fala conosco dos acontecimentos cotidianos. Quantas vezes acontece uma coisa e ali Deus fala contigo? Deus fala conosco na palavra escrita. Mas para nós falarmos com Deus só há um meio: é através da oração. E nós estamos desperdiçando isso. Então eu quero encorajar você esta manhã, irmão, a ser uma mulher e um homem de oração. Eu peço a você, igreja, que é preciso que vocês orem. A nossa nação, o Brasil, ela está vivendo agora os piores momentos em todos os 500 anos de história do Brasil. Desde que o Brasil tornou-se nação, o Brasil está vivendo o seu pior momento em toda a história. A sociedade está depravada. Morte e assassinato estão em todo lugar. O tráfico tomou conta. Os drogados, os viciados estão se multiplicando. A violência aumentou ao ponto das pessoas terem medo de sair na rua. Os políticos, a maioria, são corruptos. Eu digo a maioria. Mais de 90% dos políticos dessa nação são corruptos. São corruptos. Em alguma coisa eles estão desviando para eles. Desde um desvio da mega estatal Petrobras até uma simples diária de vereador. São políticos corruptos. É uma nação corrompida. É um povo cheio de ódio no coração. É uma nação onde as mortes estão pelas ruas, assassinatos estão pela rua. E é uma nação que celebra carnaval num tempo de crise, num tempo de fome, num tempo de seca. É um governo que libera milhões e bilhões de reais para uma festa imunda, pervertida, imoral como o carnaval, enquanto o Nordeste do Brasil é castigado por 4 anos de seca, a pior seca dos últimos 50 anos. É uma nação caída, é uma nação afundada. Esse Zika vírus,
As organizações mundiais estão apavoradas. O Zika vírus explodiu aqui no Brasil. O Nordeste está tomado por essa praga, por essa peste. É um juízo de Deus. Ele chegou nos Estados Unidos, chegou em Portugal, chegou na França, chegou na Itália, ele chegou na Europa. Ele está se espalhando pelo mundo. Mas eu quero falar do Brasil. O Brasil está vivendo uma crise financeira que não se resolve esse ano. A caristia, hoje você vai comprar 1 quilo de tomate, alguns meses atrás era R$3, R$2, 1 e pouco. Hoje você vai comprar 1 quilo de tomate, ele varia de R$6 a R$10, dependendo do lugar. Isso é crise, irmão, isso é a crise. E você quer ver que vai piorar um pouco? Deixa chegar julho, com mais esse ano de seca que vai ter, aí você vai ver, julho, agosto, setembro até dezembro, como é que vai ficar essa situação. O Brasil sofreu agora, irmão, há um mês passado, acho que em janeiro, o pior desastre ecológico de toda a sua história. Aquelas barragens de rejeito de minério, extrai o minério, e aquela barragem é para guardar os rejeitos. Vai extraindo o minério e aquela lama vai extraindo o minério para cá e a lama vai saindo para lá, contaminada. E ela fica dentro de uma barragem. Só que ela vai escoando devagarinho e vai para o lugar certo, para poder ser destruída. E aí, as barragens estourou. E ela saiu de uma vez. E percorreu mais de 1.000 quilômetros, destruindo rios de água doce, entrando dentro de mares, matando peixes, destruindo plantações, prejudicando o solo, e é um prejuízo que vai se recuperar apenas com 20, 30 anos depois. O juízo de Deus. É uma nação que está mergulhada num caos. E nós estamos vivendo um tempo difícil aqui no Brasil, e eu quero dizer que a situação para a igreja verdadeira vai se agravar. Se você faz parte da igreja verdadeira, se nós fazemos parte da igreja verdadeira, a tendência contra nós é se agravar a situação. Inimigos estão por se levantar, ataques estão por vir, opressões estão por vir contra a igreja. Então, meu querido, não é tempo de nós estarmos de braço cruzado. É tempo da igreja estar de joelhos orando. A igreja tem desprezado isso, meu irmão. Nós não temos valorizado isso. Eu vou te dizer uma coisa, meu irmão: ou a igreja começa a dedicar em oração agora, ou esse juízo de Deus que está caindo em cima do Brasil vai prejudicar até o caminhar da igreja. Não pelo juízo de Deus, mas pelos reveses dos inimigos que vão se levantar nesse período de juízo. E nós temos que nos levantar em oração. Eu falei para a igreja uma situação que alguns familiares meus estavam passando lá no interior. Eu vim para a oração aqui terça-feira e estava tendo uma situação lá muito difícil com meus familiares lá, com alguns familiares meus. E essa situação estava afligindo eles lá e estava me afligindo aqui. Eu estava muito angustiado e abatido. E eu cheguei para a igreja terça-feira, tinha vários irmãos aqui na oração. Eu contei para os irmãos, falei para os irmãos: irmão, minha família está precisando de oração lá no interior. Está passando um momento difícil lá. Uma tribulação muito grande se levantou lá contra eles. Eu falei aqui terça-feira. E enquanto eu falava aqui para a igreja, e os irmãos começaram a orar, na mesma hora. Era oração, terça-feira, é 1 hora de oração aqui. É 3 louvor, 5 minutinhos de palavra. Ali já 6 horas começa a oração. 6h15 nós já estamos começando a orar. Até 7 horas. E os meninos começaram a orar, começaram a clamar. Enquanto a igreja orava aqui, Deus agia lá. Deus operava lá. E quando terminou, já recebi a ligação que as coisas estavam bem. Quarta-feira eu falei para os irmãos: olha, irmão, a oração da igreja foi atendida, foi respondida. Deus fez, Deus agiu. E aí eu pergunto: você tem problema para resolver?
está passando coisas difíceis na vida, então por que é que você não paga o preço para estar aqui orando, meu irmão? E pastor, por que é que você está falando isso? Estou falando isso para lhe encorajar a estar aqui na terça-feira na oração. Ah, pastor, está querendo juntar a gente? Não, estou querendo lhe ajudar, porque você é a ovelha que Deus entregou para me pastorear, e eu preciso que você esteja aqui para orar pela tua própria causa, porque a oração da igreja, ela move a mão de Deus. Agora, a igreja está desprezando isso. O povo não acredita mais no poder da oração. Não, as pessoas querem uma benção hoje, eles não oram mais, eles buscam a rosa ungida, a flor ungida, e acham que isso resolve. Então, igreja, vamos despertar a orar. Nós lemos um texto aqui. Foi que nós lemos nesse texto? Que o Senhor apareceu em Gibeão a Salomão em sonho. E o Senhor disse a Salomão, o que foi que Deus disse a Salomão? Está aí no verso 5. O Senhor disse a Salomão o que? Salomão, me pede o que quiser que eu te dou. Irmão, não, escute aí, escute. Imagina aí Deus chegando para ti e te perguntando assim: filho, peça o que você quer que eu vou te dar. Quem queria ouvir isso? Eu queria. Não, só quem queria, diga amém assim, diga amém. Queria nada, rapaz. Queria não. Eu queria muito mesmo. Deus chegar, meu filho, peça o que você quiser que eu vou lhe dar. É bom, não é, irmão? Rapaz, Salomão não pensou nem duas vezes. Ele disse: eu não acredito. Pois, Senhor, aí começou logo a orar. E Salomão começou a falar com Deus. Começou a exaltar a Deus e a apresentar a Deus o que ele queria. Nós gostaríamos muito que Deus falasse isso para nós. Mas deixa eu lhe dizer uma coisa que vocês não sabem. Deus disse a Salomão: Salomão, pede o que quiser que eu te dou. E eu vou lhe dizer que Deus já disse isso para nós. Você não sabia disso. Salomão, na hora que Deus falou, pede o que quiser que eu te dou, ele perdeu nem história. Foi logo pedir logo. E você não sabia que a mesma coisa que Deus disse a Salomão, pede o que quiser que eu te dou, ele já disse para mim e para você. Eu vou provar na Bíblia isso para nós. Vamos ver na Bíblia que Deus já disse? Vamos lá para Mateus 21. Aqui era Deus falando para Salomão. Agora vamos para Mateus 21. Mateus 21. Rapidinho, irmão, para poder dar tempo. Mateus 21, verso 22. Aqui Jesus dizendo por discípulos dele. Discípulos somos nós, seguidores do Senhor. Mateus 21, 22. E tudo quanto pedirdes na oração, crendo, recebereis. Amém? Ele disse ou não disse para nós também? E falou para Salomão: Salomão, pede o que quiser que eu vou te dar. Aí agora ele está dizendo para a igreja, Jesus dizendo para a igreja, os discípulos dele: tudo que vocês pedirem na oração, crendo, vocês recebem. Amém? Então ele falou ou não falou a mesma coisa? Falou. Vamos ver mais um texto. Mateus 18, verso 19. Ele falou, agora só está faltando você pedir. Mateus 18, verso 19. Eu tenho uma surpresa no final da mensagem, viu? Vai ouvindo aí, mas tem uma surpresa no final da pregação. Mateus 18, 19. Jesus diz mais uma vez para a igreja: também vos digo que se dois de vós concordarem na terra acerca de qualquer coisa que pedirem, isto lhe será feito por meu Pai que está no céu. Amém. O que o Senhor está dizendo aqui? O Senhor está dizendo aqui o que? Em verdade digo a vocês, que se dois de vocês concordar a respeito de qualquer coisa que vocês pedirem, o meu Pai que está no céu vai dar para vocês. Olha como é forte isso. Agora ele está falando já oração de dois. Então, oração de dois, aí já inclui a igreja, a oração coletiva.
já não é mais a oração só. Ele está falando da oração coletiva. Então, a oração sozinha diz: pede o que você quiser em oração, crendo que eu vou lhe dar. Pessoal, você sabe sua necessidade, sua intimidade, você vai pedir. Agora ele fala dois de vocês concordar. Agora ele já diz: não, agora necessidade coletiva, a igreja, a obra. Aí você se une com a igreja, aí você vai orar os dois concordando, a igreja concordando naquilo que está pedindo. E Jesus garantiu que Deus vai dar. Passa o tempo que passar, Ele vai dar. E eu vejo também que os casais estão desperdiçando essa bênção, porque Ele disse: 2 orando. Então você pega a sua esposinha, seu maridinho, e vão dobrar o joelho e vão orar a Deus, porque Deus vai ouvir e vai fazer. Amém? Vamos para João 14, verso 13. João 14, verso 13. Estou provando para vocês que o mesmo que Deus disse a Salomão, Ele já disse para nós também. João 14, verso 13. Diz assim: olha o que Jesus diz. João 14, 13. E tudo quanto pedirdes em meu nome, eu o farei, para que o Pai seja glorificado no Filho. Se me pedirdes alguma coisa em meu nome, eu o farei. Amém. O que Jesus falou aqui? E tudo quanto pedirdes em meu nome, eu o farei. Ele disse: Salomão, pede o que você quiser, que eu vou lhe dar. Bom, aí Jesus agora olha para a igreja. Ele não disse nome, mas olhou para a igreja e disse: tudo que vocês pedirem em oração, eu vou dar. Tudo que vocês pedirem em meu nome, eu vou fazer. Falou ou não falou a mesma coisa? Agora você está sabendo. Agora você vai sair daqui doido para chegar em casa e orar logo, né? Rapaz, pastor, termina logo esse culto que eu quero ir para casa orar. Amém, irmão. Mas não peça para terminar o culto logo não. Pastor, tá bom, pregue mais, em nome de Jesus. Então, amados, pastor, e por que é que Deus ouve e vai dar o que nós estamos pedindo? 1 Pedro, vamos lá, 1 Pedro 3, lá no final da Bíblia, acompanhe. 1 Pedro capítulo 3, Pedro capítulo 3, versículo 12. Por que é que o Senhor dá? Pastor, por que é que o Senhor vai dar? Por que é que isso pode me garantir que Deus vai me dar o que eu estou pedindo? Ele diz: tudo que eu pedir Ele vai me dar? Então por que você me garante que Ele vai dar? Porque em 1 Pedro 3, verso 12 diz assim, ó: porque os olhos do Senhor estão sobre os justos, e os seus ouvidos atentos às suas orações. O que é que ele está dizendo aqui nesse versículo? Que os olhos do Senhor estão sobre nós. Ou seja, não há um único momento da sua vida que você esteja vivendo que Deus não esteja olhando para você. Não há uma única luta que você esteja passando que Deus não esteja vendo. Não há uma única lágrima que você derrame que Deus não esteja atento olhando para ela. A Bíblia diz que os olhos do Senhor estão sobre os justos. Os justos quem são? Aqueles que se foram justificados pelo sangue de Cristo, não pelas obras da lei, mas pela graça. Aquele que crê em Jesus e obedece à palavra. Esses são justos, vocês são justos. Não que você seja bom, mas porque você crê em Jesus e obedece à palavra, então você é o justo diante de Deus. Ele lavou teus pecados pelo sangue de Cristo. É com você que Deus está falando. É com a igreja dele. Não é para qualquer um também não, é para a igreja dele, a santa igreja, o santo povo de Deus, o povo da verdade, o povo do santo evangelho. Não é para os evangélicos, não é para os gospel, não é para os católicos, para os espíritas, é para o povo dele, para a igreja dele, para os santos dele, que é o povo que crê em Jesus e que obedece à sua verdade. É para nós, que fomos lavados e remidos pelo sangue do Cordeiro. Então ele está dizendo o que aqui? Que ele está atento a tua vida, que Ele te olha a cada momento, Ele conhece tudo em você. E segunda coisa, por que é que Deus garante que vai dar o que nós estamos pedindo? Porque os ouvidos do Senhor estão atentos às nossas orações. Não. É forte ou não é isso aqui, irmão? E os seus ouvidos atentos às suas orações, às nossas, né?
Os olhos do Senhor estão sobre o justo, os seus ouvidos atentos às suas orações. O que é isso? Atento, preste atenção. Faz de conta que o irmão Júnior aqui está querendo falar comigo, mas todos vocês estão falando ao mesmo tempo. Aí eu digo, pessoal, para só um pouquinho aí, deixa eu ouvir o que o Júnior está falando aqui. Pronto, eu parei tudo para ouvir só, tá atento ao que o Júnior está dizendo. Ou então nós estávamos aqui num grande barulho, todo mundo falando, ninguém estava entendendo nada, o Júnior quer falar comigo, vem cá, Júnior. Aí eu paro aqui, paro tudo, vem cá, fala aqui. Ele fala bem baixo, eu fico atento, fala. Já passou por isso numa festa, em algum lugar onde tem som, sei lá, em algum lugar, né, num barulho grande no centro, em algum lugar, está lá um monte de barulho, o pessoal fala bem aqui, você para, presta atenção, você escuta bem direito o que ele está dizendo. Então a Bíblia diz que Deus está atento para ouvir tua oração. É como se Deus, claro que Deus não precisa disso, mas é como se Deus parasse tudo o que Ele está fazendo só para ouvir o que você está falando em oração. É por isso que Ele vai fazer, por isso que Ele vai dar. Você entendeu isso, amém? Então, querido, me diga uma coisa: como é que nós, sabendo disso, não vamos orar? Salomão não perdeu tempo. Salomão pede o que tu quer, eu vou te dar. Salomão na mesma hora foi orar, no mesmo instante, e foi pedir, e Deus fez o que ele pediu, e fez até mais. Agora, antes de você pensar que eu estou pregando aqui teologia da prosperidade, antes de você pensar que eu estou pregando aqui uma pregação sensacionalista, porque eu preguei essa mensagem outro dia também, e eu perguntei os obreiros aqui, até os obreiros estavam assustados. O presbítero Clésio disse, eu digo, irmão, vocês pensaram que eu ia pregar, né? Outra coisa aqui que eu nunca tinha pregado, né? E o Clésio, eu pensei, pastor. Mas depois vocês estão enganados, porque você tem que prestar atenção numa coisa. Deus diz que vai dar tudo o que a gente pede. Agora nós temos que lembrar a oração que Salomão fez. A oração que Salomão fez foi uma oração, uma petição que agrada a Deus. Salomão fez uma oração, pediu algo que agrada a Deus. Foi que Salomão pediu sabedoria para guiar o povo de Deus. Ou seja, Deus diz, Salomão podia ter pedido a morte dos teus inimigos, tu podia ter pedido riqueza, tu podia ter pedido qualquer coisa, glória, fama, mas tu pediu sabedoria para guiar o meu povo. Ou seja, ele pediu algo para ele, mas para beneficiar também outras pessoas. Entendeu? Essa oração agradou a Deus. Então lembre-se de uma coisa, irmão, que a oração de Salomão agradou a Deus. Então nós precisamos ter o cuidado com aquilo que vamos pedir, porque senão vai sair daqui, essa manhã vai sair crente daqui, Senhor, o pastor disse que eu só daria o que eu pedisse, Senhor, eu quero aquele carrão importado, aquela Land Rover, Senhor. Não, Senhor, o pastor disse que era o que eu pedisse, Senhor. O nome de um carro caro aí, uma Ferrari. Não, eu quero uma Ferrari, Senhor. O Senhor pode? O Senhor disse que dava tudo que eu pedisse. Daqui a pouco vai sair daqui, irmão, pedindo isso. Mas por isso eu estou lhe dizendo, tenha cuidado com o que você vai pedir, porque a petição de Salomão foi uma petição que agradou a Deus. Então nós temos que ter cuidado com o que nós vamos pedir. Sim, eu quero um relógio de ouro. Um relógio de ouro vai beneficiar em que você e os outros? Me diga, pelo amor de Deus. Aquele relógio, Senhor, Rolex, 22 mil, Senhor, para ti não é nada. Deus não vai dar. Tudo bem, se você é rico e tem dinheiro, vai comprar, de teimoso, mas Deus não quer lhe dar não. Você comprou porque tinha dinheiro, mas Deus não quer lhe dar não. Aliás, e se você está tão disposto a gastar 22 mil num Rolex, compra um relógio mais barato e pega o resto desse dinheiro e vai dar para os pobres. Você não está tão disposto a gastar num relógio? Então vai dar para os pobres. Não vai pedir, tem que se ligar no que você vai pedir, irmão. Porque tem pessoas aí dizendo, pastor, mas essa pregação é mentirosa, porque eu não estou recebendo de Deus.
Mas eu quero lhe dizer uma coisa. Tem dois motivos, preste atenção agora nessa parte da mensagem. Tem dois motivos pelos quais as pessoas não recebem o que está pedindo. Aliás, tem dois motivos pelos quais as pessoas não recebem de Deus. Primeiro motivo, vamos lá para Tiago 4. Volta um pouquinho aí, volta bem pouquinho aí. Nós estamos em Pedro, depois de Pedro é Tiago, antes de Pedro é Tiago, aliás, Tiago 4. Vamos ver os dois motivos pelos quais as pessoas não estão recebendo de Deus. Primeiro motivo, Tiago 4, achou, amém? Verso 2: cobiçais e nada tendes, sois invejosos e cobiçosos e nada podeis alcançar, combateis e guerreais e nada tendes, porque não? Está lendo? Porque não pedis. Opa, peraí. O primeiro motivo porque você não está recebendo de Deus é porque você não está pedindo. O que é isso aqui? Você é cobiçoso, você não tem nada, você é invejoso, você não pode alcançar, e você combate e guerreia, disputa e não pode ter, e porque você não pede. Então, o primeiro motivo porque muitos não estão recebendo, porque não estão pedindo, não estão orando. E outra coisa, o coração é mau, é cobiçoso, é invejoso, é um coração de disputa, briga por grandeza. Então, o primeiro motivo porque algumas pessoas não estão recebendo é porque não estão pedindo. Amém? Não vai receber, não está pedindo, não vai receber nunca. O que é que Jesus disse sobre a oração lá em Lucas 11? Batei e abri-se-vos-á, pedi e recebereis, buscai e encontrareis, porque todo que pede, recebe, quem busca, encontra, e quem bate, se abre. Isso Jesus está falando de quê? Sobre a oração. Ele está dizendo que tem gente que não está recebendo porque não está pedindo. O Senhor disse bata, bater quer dizer insistir, meu irmão. Insistir, bater, 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 ele vai se abrir. Aí você bate só uma vez, aí não abriu, vai embora. Não, bate uma, bate duas, bate três, bate quatro, bate cinco, bate, que a porta se abre. Pede, que recebe. Busca, que encontra. Agora tem gente que ora um dia, bateu, aí depois não recebeu, aí não ora mais. Já pensou se Ana fosse igual a você? Não estava registrada a oração dela na Bíblia, porque ela não orou só uma vez nem duas, ela orou anos, ela orou, ela bateu, ela insistiu. Lembra da viúva pobre? A viúva pobre que estava lá em Lucas 18, uma causa com o juiz, a Bíblia diz que o juiz nem temia a Deus, nem respeitava os homens. A viúva pobre todo dia estava lá no portão daquele fórum esperando aquele juiz. Juiz, julga a minha causa, juiz, julga a minha causa. E o juiz chegava no fórum do experiente de 10 horas. A primeira pessoa que ele via, lá está a viúva, rapaz dessa viúva, 10 horas da manhã, juiz, julga a minha causa. O juiz entrava, terminou o expediente, 5 horas, o juiz voltando, lá está a viúva, a primeira pessoa que ele via. Aí eu imagino o juiz dizendo, eu vou mudar o horário de entrar no fórum, eu vou entrar 6 horas da manhã, quero ver se essa viúva vai estar lá. Quando ele chega lá 6 horas da manhã, bem quietinho, a primeira pessoa que ele vê, a viúva. Ele entra no fórum, imagino, ele entra no fórum e diz, hoje eu vou sair 3 horas da madrugada, eu tenho certeza que aquela viúva não está lá, não pode. E quando ele sai 3 horas da madrugada, já morto de sono, só para despistar a viúva, quando ele sai, meu filho, que ele abre o portão, se levanta aquela cabecinha olhando para ele, a viúva. Aquela mulher insistiu tanto que a Bíblia diz que o juiz mandou, chama essa mulher aqui. Rapaz, essa mulher está me importunando muito, eu vou atender o pedido dela. E Jesus disse, assim Deus vai fazer justiça os seus escolhidos que clamam a Ele dia e noite. Como é que você vai receber se não está pedindo? Entendeu? Está aí o problema. Às vezes o camarada está atrás de emprego, pega um monte de currículo. Entrega 1, entrega 2, entrega 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Não fez uma oração em nenhum pedindo a Deus. Não pediu. Saiu de casa com os currículos. Senhor, abre as portas hoje, Senhor. Estou precisando de um emprego. Bateu na primeira porta. Senhor, eu vou entregar esse currículo. Se for aqui, abre a porta.
Vai entregar o segundo, Senhor, eu vou entregar esse segundo currículo. Se for aqui, abre a porta. Vai entregar o 7º currículo, Senhor, vou entregar esse 7º currículo. Abre as portas, se for tua vontade aqui. Tem que pedir, tem que orar. Sabe por que muitos problemas a gente não consegue resolver? Porque não ora. Sabia disso? Quantas vezes você vai tentar resolver um problema e não ora antes de ir? Quantas vezes você está passando uma situação aí, meu Deus, para resolver a situação, sei lá o que foi, uma conta que atrasou, eu não sei, alguma coisa, um problema lá no colégio com o filho, não sei, e você vai lá para resolver e não ora, aí não recebe. Mas se você fizer isso com oração, aí as portas vão se abrir, aí você vai receber. Vai entregar 10 currículos, em cada currículo você vai entregar, Senhor, eu vou sair para entregar currículo hoje, e você vai entregar cada currículo orando, e Deus vai abrir as portas em nome de Jesus. Você vai sair para resolver qualquer coisa que você tem para resolver, é no banco, é no aposento, é sei lá onde, na sua empresa, no seu trabalho, no seu emprego, e você vai orando, e Deus vai abrindo o caminho, Deus vai abrindo porta, Deus vai abençoando teus caminhos em nome de Jesus. Não recebe porque não pede. As coisas mínimas nós temos que aprender a pedir. Às vezes eu vou para o centro, aí eu não gosto de pagar estacionamento. Primeiro porque se eu for passar mais de 1 hora, vai dar R$15 de estacionamento. Aí eu já não tenho condição de pagar R$15 de estacionamento. Aí eu compro a Zona Azul, que é R$1, passo 2 horas numa vaga. Aí eu vou ali orando, porque tem dia mesmo que aquele centro aí, ó, você não tem vaga, não pode lá nem uma bicicleta, quanto mais um carro. Eu digo, Jesus, mostra onde é que está uma vaga de Zona Azul. Pedindo, não é para orar em tudo. De repente você vai chegando lá, um carro vai saindo. Aí, opa, já bota a ré ali, encosta ali, glória, já vou botando já, obrigado Jesus, obrigado, glória a Deus. Aí vou encostando o carro, agradecendo o Senhor, foi Deus. Orou, pediu, recebeu. É assim. Agora, ele disse aqui, não pode ter cobiça no coração, não pode ter inveja, não pode ser para disputar com os outros. Ele falou, não está recebendo porque não pede e o coração é mau. Segundo motivo pelo qual as pessoas não estão recebendo. Ah, pastor, é mesmo, agora, pastor, como é que, só voltando para o primeiro ponto, como é que eu ia receber mesmo sem pedir, não é verdade? Mesma coisa se você quisesse que essa lâmpada se acendesse e apertar o botão, aí fica difícil. Quero que a lâmpada se acenda, mas não aperta o botão. Para mim, a lâmpada se acender, eu tenho que apertar o botão. Então a oração é assim, vai receber, mas primeiro tem que pedir. Segundo motivo, 3, verso 3 aí de 2 Pedro, Tiago, aliás, Tiago 4:3. Pedis e não recebeis, porque o quê? Pedis mal, para o gastar em vossos deleites. Então o texto aqui já mostra outra coisa. Primeiro, não está recebendo porque não pediu, esqueceu de orar. O segundo está orando, né? Ele disse aqui, ó, você pediu, quer dizer, está orando, mas não recebeu. E por que não recebeu? Porque pediu mal, para esbanjar nos prazeres. A pessoa que não sabe o que está pedindo, que pede para a sua própria glória, que pede para a sua própria exaltação, que pede para o seu próprio louvor, para o seu próprio engrandecimento. Ele nunca pede para beneficiar pessoas, ele nunca pede para isso resultar também em bênção para outras pessoas. Ele só pede porque pede mal para esbanjar nos próprios prazeres. É como eu disse, vai pedir um relógio de ouro a Deus? Não adianta. Senhor, eu quero um relógio de ouro, para quê? Para esbanjar nos próprios prazeres? Dou não. Lá no interior, uma vez um irmão chegou para mim e disse, ô Jardel, me ajuda a orar em oração. E o que é que você quer? Que a gente ajude em quê? Não é porque eu queria que Deus me desse uma Hilux. Sério, isso aconteceu comigo. Lá com um amigo meu, vizinho lá na nossa loja, sentava na calçada, ele falou isso para mim. Logo nessa época a Hilux estava, né, aquele carrão da moda, né? Hoje não, depois que virou viatura, o pessoal não estão mais aí para a Hilux não. Mas antes a Hilux era muito, né? Aí o cara vai, mas ora, me ajuda aí, já deu para mim orar para Deus me dar uma Hilux. Eu digo, por que tu quer uma Hilux? Não é para poder levar os irmãos para o culto. Eu digo, rapaz, se tu não está levando os irmãos para o culto no teu Gol, aí tu vai levar na Hilux. Deixa de ser hipócrita, rapaz. Aí ele ficou lá rindo, né? Quer dizer, se o cara quer levar, meu irmão, você quer levar os irmãos para o culto, leva na tua bicicleta logo. Aí Deus vai dar um carro para você levar. Está na bicicleta, irmão, bora para o culto hoje, senta aqui no varão, o outro vai na garupa, bora-se embora. Não, eu tenho que pedir uma Hilux para levar os irmãos para o culto? Não.
Aí ele já queria pedir para se amostrar, para esbanjar nos próprios prazer. Assim Deus não vai dar, não. Claro, se o cara tiver dinheiro, tiver condição, ele compra, mas não porque Deus deu. Comprou desobediente. O coração dele, era orgulhoso, vaidoso, quis comprar só para se esbanjar. Mas o bom é quando a gente ora e conhece o que Deus quer e pega aquilo que Deus queria para nós. Não é melhor assim? Então ele disse aqui, tem gente que está orando, mas não está recebendo. E porque não está recebendo? Porque está pedindo mal, para esbanjar nos próprios prazeres. Irmão, nem nós às vezes conhecemos nosso coração. Tem um ditado que diz assim: dê poder ao homem e você conhecerá ele. É mais ou menos assim, né? Ou aliás, quer conhecer um homem, dê poder a ele. Então uma coisa é o camarada ser pobre, ter pouca coisa ou não ter nada. O cara é humilde, o cara é simples, ele abraça todo mundo, beija todo mundo. Mas daqui a pouco o cara pega dinheiro, e aí ele se transforma, e nem ele sabia que era assim. Ele só soube quando pegou aquele dinheiro, mas Deus sabia. E é por isso que Deus não vai dar a nós aquilo que vai nos prejudicar. Deus só vai nos dar aquilo que for para o nosso bem. Amém, pessoal? Então, de repente, tem uma coisa que você está pedindo e não está recebendo. É porque você está pedindo mal para esbanjar nos próprios prazeres. Aí Deus te ama e por isso que Deus não te deu, porque vai te prejudicar. Aí acontece o contrário. Você está pedindo, Deus não deu, você acha que é porque Deus não te ama. Não, meu irmão. Deus não te deu, pelo contrário, Deus não está te dando porque Ele te ama. E Ele sabe que isso vai ser ruim para ti. É isso. Então, aprender a pedir. Agora, pastor, então esse negócio do tudo. Pastor, mas eu estou pedindo algo que eu sei que é da vontade de Deus. E Deus não me deu ainda. Então, querido, você precisa ter paciência. Nem toda oração é atendida na mesma hora, na mesma mês, na mesma semana, no mesmo ano. Tem oração que a gente precisa às vezes esperar anos para receber. Deus fez uma promessa a Abraão: eu vou te dar um filho. Abraão passou 25 anos orando para Deus poder dar aquele filho. Ana, eu falei o exemplo de Ana, passou anos orando para Deus lhe dar aquele filho. Então tem coisa, irmão, que Deus vai, é um processo. Primeiro Ele vai nos preparando. Primeiro Ele nos prepara para receber, para depois nos entregar. Então, se você está orando por algo que de fato é importante e é da vontade de Deus, então tenha paciência. Pastor, mas eu não entendi, foi essa parte do pedir tudo que Deus vai dar. Vamos ver para você entender, porque se é tudo, pastor, então eu vou pedir um Camaro que Deus vai me dar. Se é tudo, pastor, então eu vou pedir uma Land Rover que Deus vai me dar. Então eu vou pedir uma mansão na beira da praia que Deus vai me dar. Mas vamos entender que tudo é isso para a gente poder terminar, concluir a mensagem, tá? Vamos lá para 1 João, capítulo 5. Só um pouquinho para frente, nós estamos em Pedro, 1 João 5. 1 João 5. Vamos ver que tudo é esse, porque para mim tudo, pastor, é tudo. Para mim tudo é mansão, é iate, é relógio de ouro, é fazenda. Para mim tudo é tudo, né? Não é verdade? Para nós tudo é tudo, né? Mas vamos ver aqui o tudo para Deus o que é. Que a Bíblia diz que os pensamentos de Deus é mais alto que o nosso. E os caminhos de Deus também são mais altos que o nosso. Então vamos entender para Deus o que é tudo é diferente do nosso tudo. Vamos ver. 1 João 5, achou? Verso 14. Não. 1 João, eu estou errado aqui? Ah, eu estou errado, peraí. 1 João 15, verso 14, olha aí. E esta é a confiança que temos nele, que se pedirmos alguma coisa, 1 João 15, 14. 1 João 5, 14. Perdão. Vai lá. 1 João 5, 14. E esta é a confiança que temos nele, que se pedirmos alguma coisa, agora presta atenção, segundo a sua vontade, ele nos ouve. Espera aí, o texto está dizendo o quê? Eu vou pedir qualquer coisa, mas esta coisa tem que estar de acordo com a vontade de Deus. Começou a entender o que é o tudo de Deus?
Eu posso pedir tudo, mas esse tudo tem que ser baseado na vontade de Deus. Aí no verso 15: e se sabemos que nos ouve em tudo o que pedimos, sabemos que alcançamos as petições que lhe fizemos. Olha aí. Se sabemos que Ele nos ouve em tudo o que pedimos, o tudo que é da vontade dEle, então nós recebemos o que estamos lhe pedindo. Pronto. Então agora você entendeu? Porque senão daqui a pouco, irmão, eu até dei um exemplo do irmão, o irmão da igreja, o obreiro da igreja que congregava na outra igreja, e eu também gostava dessa outra igreja quando eu não conhecia o evangelho. Tinha um negócio lá de um determinar. E eu determino isso aqui para mim, e eu determino aquilo ali para mim também, e aquilo ali também eu determino, aquilo ali também eu quero. E a gente tinha um negócio de determinar isso, aquilo outro. E aí o irmão disse que foi um cunho. Eu era assim, eu orava nesse negócio, eu determino isso, aquilo outro, e eu quero riqueza, e eu quero aquilo, e eu determino que vai ser desse jeito. Aí o irmão disse que foi para um culto um dia, e lá no dia do culto, o dirigente da igreja lá deu lá um óleo para eles lá, né? Irmão, você pega esse óleo aqui e você unge aquilo que você quer para você. Você quer uma casa, você vai naquela casa, você unge aquela casa, e Deus vai lhe dar aquela casa. Aí o irmão saiu com aquela garrafa de óleo, disse que do percurso da igreja até a casa dele, tudo que ele viu que ele queria, meu, saiu jogando óleo em tudo que ele via pela frente, e determinando, isso vai ser meu. Então o que acontece, irmão? Está errado. Não é isso que Deus está prometendo para nós. O texto é claro. O texto está dizendo que Deus vai nos ouvir em tudo, e vai nos atender em tudo, e vai nos dar tudo o que pedimos, mas o tudo que seja segundo a vontade dEle. Então o que é isso? Por exemplo, Paulo orava por uma das igrejas e disse: eu oro por vocês para que vocês sejam cheios do conhecimento da vontade, de todo o conhecimento da vontade de Deus. Paulo queria que a igreja conhecesse toda a vontade de Deus. Por exemplo, está aqui o Zezinho, o pastor Zezinho e a Neudaci, são casados, um casamento legítimo, né? Uma bênção, graças a Deus. Aí tem lá uma irmãzinha ali: Senhor, eu quero o Zezinho para mim, Senhor, eu quero casar com o Zezinho, Senhor, eu gostei dele. Deus vai dar isso, irmão? O cão vai dar, o diabo, o Satanás, ela vai para macumba, mas Deus não vai fazer isso aí. Por quê? Porque isso não é da vontade de Deus, entendeu? Amém? Não vai, isso não é da vontade de Deus. Não é da vontade de Deus, jamais. Um garoto está de olho na minazinha bonitinha da igreja, minazinha bonita, rapaz, bonitona. Senhor, quero namorar com aquela menina, Senhor, quero dar uns beijos nela, eu quero amassar aquela menina, eu quero ir para cá, Senhor, eu quero pegar aquela menina de jeito. Deus vai dar isso, irmão? É lógico que não vai, meu irmão. O cara não ora desse jeito, lógico, né? Mas ele orou: Senhor, eu queria tanto aquela jovem. Ele ora assim, né? O hipócrita. E Deus está vendo o coração dele, eu sei o que é que você quer com ela. Ele fala: Senhor, eu queria aquela jovem, Senhor, uma menina bonita, séria, quero um relacionamento sério com ela, Senhor, um relacionamento santo. É nada, rapaz. Deus conhece teu coração e sabe o que é que tu quer com ela. Então, orar algo que não esteja dentro da doutrina, dentro da vontade, dentro dos parâmetros do evangelho, Deus não vai lhe dar. Deus não vai lhe dar se você orar alguma coisa que está fora da vontade dele. Amém? Então, nós que temos o Espírito Santo, nós conhecemos a vontade de Deus. Por exemplo, na Bíblia não está escrito que Deus vai abrir uma porta de emprego para você, mas Deus quer que você trabalhe. Deus quer que você tenha um emprego. Deus quer que você sustente sua casa. Deus quer que você trabalhe para comer o seu pão. Então, você vai orar, pedir a Deus para Deus abrir a porta de emprego. É uma necessidade, é uma coisa importante. Claro, desde que seja um emprego que não venha matar a sua vida espiritual, que não venha destruir sua vida espiritual. Então, querido, entende isso. Para concluir essa mensagem, eu disse no final da mensagem tinha uma surpresa, né? É isso aí. Porque senão o povo: vixe, o pastor Jardel apostatou. Eu fui para o culto hoje e pregou: pode pedir tudo que Deus vai dar. E eu não estou pregando isso. Você entendeu a mensagem? Deus disse que daria tudo, e ele disse mesmo. Salomão pede o que quer que eu te dou. Salomão pediu. Jesus falou para a igreja: tudo vocês pedirem em oração, crendo, vocês vão receber. Tudo vocês pedirem em meu nome, vocês vão receber. Mas o tudo de Deus é diferente do nosso. O tudo de Deus é o tudo que esteja dentro da vontade dele. Pronto. Esse é o tudo de Deus. Então, tudo que você sabe que é justo, que é honesto, que é correto, que é bom, que é verdadeiro, que não infringe a doutrina, que não ultrapassa o mandamento de Deus, então pode pedir que Deus vai lhe dar. Amém?
vai, não tenha nem dúvida, Ele vai lhe dar. Ore, continue orando pelas coisas que você sabe que são da vontade de Deus, e Deus vai fazer na sua vida em nome de Jesus. Ore para vencer a tentação. Ore para ser santo. Pastor, eu não consigo ser uma mulher santa. Ore que Deus vai lhe fazer ser uma mulher santa. Pastor, eu não consigo ser um homem santo. Eu não consigo parar de desejar as mulheres, de ter pensamento pervertido na minha mente. Ore que Deus vai lhe dar. Deus vai lhe ajudar, porque isso é justo, isso é santo. Agora a oração, irmão, não é orar hoje e passar um mês sem orar. A oração é perseverante, é insistente, é permanecer na oração. E quando nós perseveramos, permanecemos, nós vamos alcançar. Nós temos orado por coisas há anos e não recebemos ainda, mas eu tenho certeza que vamos receber, que são promessas de Deus, e são coisas que Deus mostrou que vai dar, e nós estamos orando, e o tempo que passar, Ele vai dar, porque Ele é fiel para dar o que Ele disse que daria. Então, ore para permanecer na presença de Deus, ore para permanecer, para ser santo, ore para Deus te despertar a tua vida de oração, ore. E mesmo aqueles dias que você tiver frio, sem palavras para orar, vá lá para o lugar de oração, dobre o joelho e fique lá calado, diga só para Deus: Senhor, eu estou frio, hoje eu não sei o que orar, eu não sei o que dizer, mas você vai ficar lá, porque você vai ficar lá calado, e Deus vai sondar o que o teu coração está falando, porque a Bíblia diz que o que Deus ouve é o que o Espírito Santo intercede por nós com gemidos inexprimíveis. A oração melhor que a gente faz não é aquela de muitas palavras, é aquela de muita lágrima, de muito choro, de muito gemido, porque o Espírito Santo está ali intercedendo, falando conosco. Então ora. Não se preocupe se você não sabe orar bonito, não tem palavras bonitas para orar. Apóstolo Paulo disse em Romanos 8, Paulo disse: eu não sei orar, nós não sabemos orar. Paulo disse, nós não sabemos orar como convém. Se Paulo não sabe orar, quanto mais nós.
mas o Espírito Santo intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Então apresente a Deus sem hipocrisia a tua dor, o teu sofrimento, a tua causa, a tua luta, a tua batalha, e ore incessantemente, que Deus pode mudar qualquer coisa através da oração. Qualquer coisa. Um casamento destruído há 10 anos e a esposa está esperando pelo marido. Se você insistir em oração, Deus pode resgatar o teu lar. Não diga, qualquer coisa que se faz na oração, crendo e perseverando, Deus faz, porque Deus é Deus, Ele pode tudo. Isso desde que esteja de acordo com a vontade dEle.